Olá, eu sou a Compliance Officer Elaine Sampaio e fundadora da Legalidade e Transparência. E hoje nós vamos falar sobre fatores de riscos psicossociais no trabalho. Lembrando que temos uma equipe técnica dedicada a oferecer suporte à organização na qual você é responsável pela saúde mental dos colaboradores. Bom, vamos lá? E qual seria essa equipe técnica? Especialista em gestão de riscos, engenheiro de segurança do trabalho e psicóloga organizacional. Um dos fatores de riscos psicossociais no trabalho é a ausência da gestão organizacional. Quando a gente não tem uma gestão organizacional, várias coisas podem ocorrer no dia a dia que vai se materializar o risco. Por exemplo, comunicação ineficaz ou ausente. Isso quer dizer o quê? Uma ausência de políticas internas, né? A ausência de um manual de um desenvolvimento de atividades, resultando funcionários que se sentem desvalorizados e também desconectados, porque não são treinados para desenvolver as suas atividades. Ou até mesmo uma reciclagem também, né? Isso pode elevar o estresse e a insatisfação no trabalho, enquanto a falta de apoio emocional e reconhecimento gera um clima organizacional negativo. Ou seja, o funcionário ele tem que ser reconhecido pela aquele resultado que ele entrega. Apesar dele ser remunerado por isso, mas a organização ela tem que também ter, dar motivação para esse funcionário, seja um plano de cargos e salário, seja benefícios, bonificações por alcance de metas. A gente tem que sempre pensar nisso e nós podemos ajudar como oferecer isso de acordo com o perfil da organização, de acordo com o orçamento da organização também. Característica nas relações sociais no trabalho também é um outro fator de risco psicossociais. Seria o quê? A ausência de apoio mútuo entre os pares. Então, é muito importante a equipe ela estar integrada, ela estar conectada. Não quero dizer aqui que nós temos que ser grandes amigos dos nossos pares, mas pelo menos a gente tem que ter um objetivo em comum, que é entregar o resultado da melhor forma possível, sem estresse, grandes estresse, aquele estresse negativo, né? Porque também temos o estresse positivo, que é correr atrás da meta, alcançar ali os resultados, entregar resultado, ser remunerado por isso, ser bonificado por isso. Falta de confiança entre os pares. O que acontece também quando a gente não tem confiança no nosso par, né? Confiança se ele tem capacidade de desenvolver determinada atividade, e às vezes determinada atividade depende do trabalhador ser capacitado, porque isso pode gerar até um risco, né? Um acidente de trabalho, um operador de máquina que chega e não foi bem treinado, não tem uma supervisão, pode também causar acidente de trabalho e impactando o quê? No outro colega que vai ter que trabalhar dobrado pela ausência daquele funcionário. Inexistência das abordagens democráticas pelos gestores. É importante que o gestor ele também seja democrático, ouça, né? Inclusive, uma das mudanças da NR1, agora que vai entrar em vigor em maio, é trazer o funcionário para discutir esses fatores de risco psicossociais no dia a dia. Então, olha como é importante o líder hoje, né, o gestor, ele ouvir a sua equipe, porque às vezes quem está ali também no dia a dia tem a nos oferecer um melhor caminho. Falta de reconhecimento e valorização do trabalho pela alta administração, porque também não adianta o gerente elogiar, reconhecer, agradecer, mas se a alta administração ela não tem um plano de cargos e salário, ela não tem um trabalho, um projeto de benefícios, né, de oferta de benefícios, de retenção de talentos.
Então, isso é uma questão que também tem que ser olhada. Ambiente de trabalho, né? Condições desfavoráveis à saúde do trabalhador. Então, é muito importante o trabalhador se sentir seguro no exercício da sua profissão. Interação, pessoa, tarefa, perfil do trabalho, ou seja, aqui seria na contratação, recrutamento, seleção ou até mesmo na promoção, né, de cargos, de função. É muito importante a organização ela ter um profissional, um psicólogo organizacional para fazer essa seleção de perfil, se aquele perfil daquele trabalhador ele corresponde às demandas daquela atividade, daquele cargo. Jornada de trabalho, excesso de trabalho, remuneração incorreta com relação ao turno. Excesso de trabalho seria o quê? Além de ultrapassar as 2 horas a mais que o Ministério do Trabalho ele permite que se faça, então, seria também não baixar o banco de horas, né, com compensação, ou deixar de pagar aquele banco de horas dentro do prazo pré-estabelecido pelo sindicato daquela categoria, daquela região. Remuneração incorreta. Às vezes o profissional ele trabalha ali no horário noturno e aí não recebe as horas extras do adicional noturno. Então, essas questões também podem gerar riscos psicossociais no trabalho. Violência e assédio moral, sexual, discriminação, né? Seja de etnia, etária, também pode causar desconforto, estresse no trabalhador, discriminação também de gênero, risco de morte e trauma no trabalho, ou seja, é importante o trabalhador ele ter segurança no desenvolvimento da sua atividade. E quando ocorre uma materialização de um risco que leva à morte de um colega, é importante ele ter aquele apoio de uma psicóloga, um profissional de saúde, para poder trabalhar a segurança dele, para ele poder desenvolver sua atividade sem esse medo de que pode se materializar de novo aquele risco. E instabilidade no emprego. Estabilidade no emprego é um risco que eu considero ele bastante difícil da alta administração, né, da organização, trabalhar, de combater isso, porque às vezes foge, né, da sua alçada, porque são questões econômicas, são questões financeiras, às vezes de mercado ou até mesmo global, né, do que está acontecendo no mundo, que está afetando aqui o Brasil. Porém, a organização ela pode criar mecanismo para diminuir esse estresse do trabalhador. Que quando houver desligamento, que seja uma fase de desligamento rápida, celere, transparente, ou seja, entrevista de desligamento, explicação do motivo do desligamento, talvez também isso também eu tenho visto no mercado, organizações que às vezes até paga uma agência para poder fazer a recolocação daquele trabalhador. Então, isso é uma forma de amenizar a instabilidade que está acontecendo naquele período. Mitigação dos riscos, né? E como a gente pode mitigar todos esses riscos que eu acabei de falar para você? Fazendo um inventário dos perigos e riscos, né? E esse inventário dos perigos a gente faz com o engenheiro de segurança no trabalho. Ele vai até o local e ele vai fazer aquela inspeção visual, ele vai usar equipamentos, né? Também para ver a questão de ruídos, de temperatura, e ali ele vai fazer aquele inventário ali dos perigos e riscos em paralelo com o profissional de gestão de riscos. Emissão e ou autorização do laudo ergonômico, isso também é muito importante. Elaboração e ou autorização do programa de gestão dos riscos e definição do plano de ação, ou seja, depois que a gente identificar todos os riscos e depois classificá-los, a gente vai fazer um plano de ação para mitigá-los. E o que o compliance office, né? O que o programa de compliance ele pode colaborar, né, nesse trabalho?
Ele pode fazer a revisão do Código de Conduta e Ética para ver se aquele Código de Conduta e Ética está abrangendo todos aqueles itens que eu falei com vocês com relação à discriminação, assédio moral, assédio sexual. Ele pode rever a questão do seu canal de denúncia. Será que eu estou com um canal de denúncia estático? Será que o meu canal de denúncia tem pessoas que não sabem utilizar? Será que tem pessoas que têm receio de usar? Qual foi a última vez que eu fiz um treinamento? Então, o Compliance Office ele vai colaborar na mitigação desses riscos psicossociais, cumprindo ali, fazendo monitoramento do programa de compliance. Elaboração e revisão de políticas internas, isso é muito importante, de acordo com o que está chegando ali no canal de denúncia, de acordo com o que está chegando ali de contingências, né, trabalhistas, cíveis, e o aculturamento da ética e moral no desenvolvimento das atividades institucionais através de treinamento. Dúvidas? Entre em contato, nós podemos te ajudar. Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail ou pelo nosso website. Até lá!